Caríssimos, aqui é o professor Marcão com mais um Marcão na História, é o resumão do Marcão, continuando a saga da Revolução Francesa, para os meus alunos do 8º ano, 81, 82, 83. Olha só, capítulo 2, página 26, página 41. Revolução Francesa. A Revolução Francesa está dividida em 4 fases. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Segunda fase, monarquia constitucional. Terceira fase, a República e a Convenção Nacional. A quarta fase, a República e o Diretório. Então nós vamos fazer agora uma simplificação dessas fases. Na verdade, a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, vocês já têm na outra postagem. Eu já vou começar da segunda fase. Olha só, segunda fase, monarquia constitucional. Então nós vimos que estourou a Revolução, a queda da Bastilha, o povo nas ruas, o Luís XVI agora está lá detido no Palácio de Versailles, só espiando lá a situação, matança nas ruas, confusão geral, e a burguesia agora está no poder. Na primeira fase, como eu contei para vocês anteriormente, eles estavam na Assembleia Nacional Constituinte. O que eles estavam fazendo? Elaborar uma Constituição para a França. Porque a partir desse momento que estourou a Revolução, com os ideais iluministas, né? E o lema da liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte, a partir desse momento o que acontece? Na verdade, esses burgueses que estão no poder, liderando todo o terceiro Estado, porque o terceiro Estado era a burguesia, artesãos e camponeses, mas quem está na liderança é a burguesia, vai elaborar as leis. Essa burguesia irá elaborar as leis da França, a Carta Magna, a Constituição. E a segunda fase é quando essa Constituição fica pronta. Então olha só, segunda fase, monarquia constitucional, 1791, 1792. A Constituição de 1791, ela tem algumas características principais. Primeiro, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós usamos essa divisão de poderes até hoje. E é a teoria do filósofo iluminista Montesquieu. Então, o que é o executivo? O executivo administra o país e executa as leis. O legislativo, os deputados elaboram as leis. E o judiciário julga aqueles que não cumprem as leis. Naquela época nós vamos ter a Câmara de Deputados. Nós não tínhamos, na verdade, o Senado na França. O rei terá apenas o poder simbólico, de acordo com a Constituição. Apenas o poder simbólico. Ele não manda em mais nada. Luís XVI vai apenas assinar e carimbar. E deu. E ele vai ser um rei com poder decorativo, como nós temos hoje nas monarquias na Europa. No Japão, por exemplo, imperador, a Europa, a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, eles têm poderes decorativos, eles não mandam nada. Quem manda, na verdade, é a burguesia, com os seus primeiros ministros. Então, olha só, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, o rei com poder simbólico, e a questão da igreja. A igreja era o primeiro Estado, a igreja era poderosíssima na França. O cardeal Richelieu, cardeal da Igreja Católica, chegou a ser primeiro-ministro, chegou a governar a França. E eles tinham um ódio imenso da igreja. Diderot, o filósofo iluminista, já dizia: só teremos liberdade a partir do instante que o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Então eles eram contrários à igreja. Quando eles chegam ao poder, eles querem anular o poder da igreja. Porque a igreja, além da questão política, ela também tem a questão social, da religião. Ela chega ao povo. E podia, na verdade, passar versões contrárias aos interesses dos revolucionários. Então o que aconteceu? Eles elaboraram a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição aqui, ela foi em 1790. Chegou a ficar pronta antes da Constituição da França. Porque eles queriam anular a igreja. O que determinava essa Constituição? Separação entre Estado e igreja. Religião não envolve mais com questões de Estado, questões de governo. Todos os bens da igreja na França foram confiscados pelo Estado francês. Nesse momento, os padres que ficaram tiveram que fazer o juramento de fidelidade à Revolução Francesa. Aqueles que foram embora
né, tiveram a oportunidade de ir embora. Agora, o que ficar, se falar contra a revolução, vai ser guilhotinado. Morto na guilhotina. Vão decepar a cabeça da criatura. Depois eu vou falar mais sobre isso. Olha só, as irmãs carmelitas, por exemplo, 16 irmãs carmelitas, elas foram guilhotinadas, morreram na guilhotina, porque elas deram abrigo às pessoas que estavam fugindo das perseguições de grupos mais radicais da Revolução Francesa. Então não importava para as irmãs qual era a origem da criatura. Se ela está pedindo ajuda, eles vão ajudar. Porque, na verdade, o Jesus pregava amor ao próximo, né? Então as irmãs estavam, na verdade, socorrendo essas pessoas desesperadas. Foram julgadas e condenadas por traição da Revolução e foram todas elas guilhotinadas. É uma cena lamentável da Revolução Francesa. 16 irmãs carmelitas. E no momento que elas estavam sendo mortas, elas faziam cânticos de louvor a Deus e todas as pessoas que assistiram esse momento trágico estavam em silêncio, ouvindo os cânticos e vendo as irmãs sendo guilhotinadas. Porque geralmente quando tinha morte na guilhotina era uma festa geral. Mas isso aí eu converso depois para vocês. Vou até mostrar para vocês como é que funciona essa guilhotina. Olha só. Montesquieu, divisão dos poderes. O rei, poder simbólico. Separação, Estado e Igreja. Constituição para a Igreja, limitando o poder da Igreja e pegando os bens da Igreja, inclusive a Catedral de Notre Dame. Bom, o que vai acontecer? A França é uma monarquia constitucional. Monarquia quer dizer que eles ainda queriam ter um rei, com poder simbólico, mas um rei. Ninguém queria a cabeça do Luís XVI. Mas o Luís XVI não vai ajudar. Ele vai forçar a barra. Eu já tinha contado para vocês que ele era incapaz administrativamente. E a Revolução Francesa estourou pela incapacidade dele. E olha só, proclamação da República. A palavra República, ela está diretamente relacionada ao voto. Quando o sistema é republicano, não tem mais monarquia. Não tem mais a figura do rei. Por que mudou? Nós vamos ver que na terceira fase é a República. Não tem mais monarquia. Aconteceu o seguinte, vou contar a história para vocês. Fora da França, organizou-se um exército contra-revolucionário. Esse exército era austríaco e prussiano. A Prússia seria a região da Alemanha. E esse exército contra-revolucionário foi criado para tentar recolocar Luís XVI no poder como rei absoluto. E Luís XVI estava lá na França com poder simbólico. Ele dizia que aceitava a monarquia constitucional, mas ele tramava contra a revolução. Ele mandava segredos militares para os contra-revolucionários austríacos e prussianos. Inclusive nós temos nobres que tinham fugido da França que se juntaram nesse exército, nobres franceses. São chamados emigrados. Mas olha só, quando o exército austro-prussiano estava pronto para invadir a França, ele foi avisado, Luís XVI. E ele tentou fugir da França. A proclamação da República está diretamente ligada à fuga dele. Ele tentou fugir, foi preso na fronteira da França, na região de Varennes, voltou detido para Paris. Mas o exército contra-revolucionário não desistiu do objetivo. Eles vão invadir a França. Eu pergunto a vocês o seguinte, por que os austríacos e prussianos apoiavam Luís XVI e tentaram invadir a França para recolocá-lo no poder? Hein? Pense um pouquinho. Olha só, já pensaram? É o seguinte, o problema é que se essas ideias se propagassem pela Europa, todos os reis absolutos teriam problemas. E os austríacos e prussianos estavam com medo das ideias, que essas ideias se espalhassem, as ideias iluministas revolucionárias. E tem outro item que não podemos esquecer. A Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI, era austríaca, princesa austríaca. Claro que ela tinha um contato maior com a Áustria. Bom, olha só. O Luís XVI foi reconduzido quando tentou fugir, reconhecido, preso, reconduzido para Paris, e o exército contra-revolucionário invadiu. Invadiu, só que o exército revolucionário francês, que eles chamavam de exército popular, que estava sob o comando de Robespierre, vou falar mais dele mais à frente. Esse exército revolucionário venceu o exército contra-revolucionário. Os austríacos e prussianos foram expulsos da França
E aí virou uma festa total. Quero lembrar vocês que o exército francês apoiou os revolucionários. Soldados do exército francês viraram soldados do exército popular, apoiando a revolução contra o rei. Ele perdeu o apoio dos militares. E nesse momento, então, o exército contra-revolucionário perdeu para o exército popular revolucionário e naquele embalo, naquela festa toda, proclamaram a república. Quer dizer o seguinte, o sistema republicano não precisa mais da figura do rei. Luís XVI vai ser preso, definitivamente preso, para depois ser guilhotinado. Eles perceberam que aquela fuga dele era para se juntar ao exército contra-revolucionário para invadir a própria França. E ele será acusado de traição. Professor Marcão volta já. Não saiam daí. Abração do Marcão. Voltei. Rapidinho, né, rapaziada? Então, olha só. Revolução Francesa, terceira fase, a República e a Convenção Nacional. Então agora proclamaram a República. O Exército Popular Revolucionário venceu o Exército Contra-Revolucionário. Luís XVI está preso, acusado de traição. A França agora é uma República e uma Convenção Nacional. É a terceira fase. 1792, 1795. O que vai acontecer? Nesse momento agora, deputados irão dirigir a França e uma convenção nacional. Terá um grupo de dirigentes, né, e formarão então partidos políticos. Olha só, partidos políticos burgueses. Girondinos, o apelido de pântano. Alta burguesia moderados. O que é moderado? Eles eram da alta burguesia, tinham muita grana, não queriam mudanças radicais. Tanto é que eles não queriam nem punir o rei. Eles queriam que o rei continuasse vivo. Não desejavam a morte do rei. O grupo dos jacobinos, apelidado de montanha. Girondinos é o pântano, jacobinos é a montanha. Depois eu explico por que esses apelidos. É a média burguesia, professores, médicos, advogados. Esse grupo é radical. Quer mudança geral, inclusive a cabeça do rei. E o grupo da planície, alta burguesia. Alta burguesia também? Também. Só que esse grupo era perigoso, o grupo da planície. Apoiava quem estava no poder. É aquela velha historinha de o que eu ganho? O que eu ganho se eu te apoiar? É um pessoal com duvidosa moral. Mas infelizmente eram esses caras que acabavam decidindo na hora da votação de algum projeto de lei. Bom, girondinos, pântano, jacobinos, montanha e o grupo da planície. O apelido de pântano é o seguinte. Eles se reuniam numa assembleia, e essa assembleia era um anfiteatro. Então tinha as escadas onde ficavam as mesas, né, dos deputados. O pessoal que ficava embaixo, perto da mesa diretora, era chamado de pântano, que eram os girondinos. O pessoal que ficava no meio era o pessoal da planície. E o pessoal que ficava lá em cima, lá atrás, era o pessoal chamado montanha, os jacobinos. Então ficou pântano, planície, montanha. Como se fosse uma divisão geográfica. Tá? Isso é uma característica que eles fizeram na época e virou o apelido. Então falava que montanha era jacobino. Bom, olha só. Ficou pronta uma nova Constituição. Constituição de 1793. Criação do Tribunal Revolucionário. Isso aqui foi uma praga criada que era para matar os opositores da Revolução Francesa. E quem estava no poder agora são os jacobinos. Jacobinos são radicais. É esse grupo aqui, ó, liderados por um carinha chamado Robespierre, que eu volto a falar dele. Fizeram um tribunal revolucionário e os opositores vão morrer na guilhotina. É a ditadura dos jacobinos. Criou-se o caos na França. Guilhotina do terror. Vão mandar um monte de gente para a morte na guilhotina. Olha só, 30 mil pessoas foram presas, 40 mil mortos na guilhotina. 15% que foram presas e guilhotinadas eram nobres. Agora olha o absurdo, 95% eram burgueses. E girondinos a maioria. Era jacobino contra girondino.
Peraí, professor, mas não era a burguesia que queria chegar ao poder? É, chegaram ao poder. Só que quando chegaram ao poder, anularam o rei e agora eles estão lutando pelo poder. Um querendo pegar o outro. Jacobino contra girondino. E a planície no meio tirando suas vantagens. O grupo da planície. Era uma autofagia, eles estavam se autodevorando. E a França, como é que estava? Continuava ruim, pior do que do Luís XVI. O pessoal passando fome, desemprego, miséria, tudo o que estava acontecendo na época do Luís XVI piorou na época da Revolução Francesa. Desde aquela seca de 1788, que nunca mais se acertaram. O povo passava fome. Então olha só, 40 mil pessoas mortas na guilhotina. 21 de janeiro de 1793. Luís XVI foi guilhotinado. 9 meses depois, Maria Antonieta é guilhotinada. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a guilhotina. Aqui tem a guilhotina, essa máquina de matar. Estão vendo direitinho? Ela foi, na verdade, criada pelo médico deputado Guillotin. Por isso o nome guilhotina. É uma máquina criada para matar, aperfeiçoada pelo Guillotin. Já existiam princípios da guilhotina. E ela, na verdade, né, tem como objetivo decepar a cabeça da pessoa. Como é que funcionava essa máquina de matar? Por que eles criaram essa máquina? É porque, na verdade, como tinha distinção de nobres e membros do povo, o nobre, quando era condenado à morte, ele era fuzilado. O pessoal que era do povão era enforcado. E como a Revolução Francesa, todos são iguais perante a lei, todo mundo vai morrer igual. Aí inventaram essa máquina aqui. O Guillotin, por ser médico, ele criou essa máquina, você solta a lâmina desce e decepa a cabeça da pessoa. Então é mais ou menos assim. O cara sobe o cadafalso, sobe as escadarias, bota a cabeça aqui, geralmente tinha uma pranchazinha que descia o corpo do cara e amarrava as mãos para trás, bota a cabeça aqui, cai a lâmina e a cabeça da criatura vai parar no cestinho. Depois, rapidamente, o corpo e a cabeça eram retirados e a família que tratasse de enterrar o morto. Era assim que funcionava. E o interessante é o seguinte, o dedo do médico Guillotin está justamente na lâmina. Essa lâmina, ela é oblíqua, ela não é reta. Sabe por que ela não é reta? Porque se fosse reta, trancaria no meio do pescoço. E como ele era cirurgião, ele sabia disso, é como se fosse um bisturi para cortar. Né? Para cortar e decepar a cabeça das pessoas. Essa, então, é a guilhotina, a máquina de matar. Esse aqui é uma maquetezinha, né? Uma miniaturazinha bem legal. Dá para ter a ideia de como ela funcionava. Todo professor de história deve ter uma guilhotina. Não sei se todos têm, mas eu tenho. Olha só, o que vai acontecer? Luís XVI foi guilhotinado. Chegou a um ponto que todo mundo estava morrendo na guilhotina. Ninguém aguentava mais. A economia da França estava no buraco, era uma guerra. Era uma perseguição dos jacobinos em cima dos girondinos. Né? Era jacobino detonando girondino. Aconteceu então a reação termidoriana. 27 de julho de 1794. Igual a 9 Thermidor. A 9 Thermidor é o seguinte, que eles mudaram o calendário. Os franceses na Revolução. O calendário deles era outro. 9 Thermidor é igual a 27 de julho de 1794. 9 Thermidor é 27 de julho. Deu para entender? Ah, professor, como é que é esse calendário? Não precisa se preocupar. É pelas estações do ano. Então é complicado a gente ficar discutindo o calendário. Isso aí não existe muito interesse. A não ser que você queira depois se aprofundar no assunto, mas aí é uma coisa muito particular. Olha só, os girondinos e planície uniram-se contra os jacobinos. Ninguém aguentava mais essa ditadura dos jacobinos, essa guilhotina do terror. Robespierre, que era o líder jacobino, foi morto. Danton, Marat, Saint-Just, Hebert, os outros líderes, todos foram mortos. Todos foram guilhotinados, com exceção do Marat, que foi morto por uma camareira em um hotel com uma estocada de espada. Ele estava na banheira, ela foi lá e deu uma estocada. Ela era na verdade, uma girondina disfarçada de camareira. E foi lá e matou o Marat. Bom, o Robespierre morreu de uma forma trágica, né?
Ele estava no escritório dele, os girondinos entraram juntamente com a planície, deram um tiro, o tiro acertou no maxilar, quebrou o maxilar do cara, caiu o maxilar, eles amarraram o maxilar com uma faixa, levaram ele para o tribunal revolucionário que ele tinha criado, que mandou 45 mil para a guilhotina, e ele foi julgado, culpado em 10 minutos e guilhotinado. Ele morreu acusado de traição pelo próprio tribunal que ele criou. E acabou morto pela própria máquina criada pelos jacobinos, pelos revolucionários. O professor Marcão já volta só um minutinho, não sai daí. Essa história continua, é a última fase. Voltei. Olha só. Vamos continuar então a revolução. Nós vimos a segunda fase, a terceira fase, e agora é a quarta fase, República e o Diretório. Quem vai governar agora a França são os girondinos. Governo girondino. Fizeram uma nova Constituição. Eles fazem parte da alta burguesia. Naquela época lá da terceira fase, eles são os moderados. Tá? Mas eles criaram, na verdade, um ódio muito grande dos jacobinos. E isso vai ser demonstrado para vocês agora. Terror branco. Olha só o que aconteceu. São os carinhas chamados de muscadins. Jovens, girondinos, que viram os seus pais lá na terceira fase serem guilhotinados. Não se conformavam, pais, tios, avós, as irmãs carmelitas, por exemplo, as 16 irmãs carmelitas. Esses caras, esses jovens muscadins, girondinos, da alta burguesia, resolveram se vingar. E durante a noite eles atacavam os jacobinos. Amanhecia o dia, tinha um monte de cadáveres nas ruas, que eram esses jovens chamados de muscadins. É o terror branco. Aquele jogo Assassin's Creed é exatamente em cima dessa passagem. É o terror branco, é a vingança. Eles se tornam assassinos. Não esperavam um tribunal para julgar os jacobinos. Eles matavam os jacobinos. Aí você pode perguntar, mas como é que eles sabiam quem era jacobino e quem não era jacobino? Você sabe quem levou teu pai para a guilhotina, teu irmão, teu tio ou alguma pessoa próxima. Você não esquece da fisionomia, né? Eles sabiam exatamente quem era quem naquela história toda. Olha só, período conturbado, os monarquistas, um grupo que defendia a volta dos reis, que a França conseguisse ter um novo rei, Luís XVII, Luís XVIII, e havia os jacobinos já conspirando contra o governo de novo, tentando fazer um outro golpe. Então a França já estava há 10 anos de golpe atrás de golpe, e a economia no buraco, e não saía daquilo. Estava patinando nesse terror, nessa história de Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte, e só lembraram da morte. Nesse momento, a burguesia, que são os comerciantes, banqueiros, empresários, todos aqueles que vivem do comércio, né, que têm o dia a dia deles na normalidade, desejavam o quê? Eles desejavam ordem, paz, estabilidade. Que a coisa fosse calma para ele poder trabalhar, produzir, gerar dinheiro, gerar emprego, a desenvolver a economia da França, que a França estava no caos, há 10 anos no caos. E aí o que aconteceu? Golpe do 18 Brumário, 9 de novembro de 1799. É novamente aquela história do calendário. O 18 do Brumário é o 9 de novembro no nosso calendário. Diretório foi dissolvido. Não tem, na verdade, mais a República e o Diretório. Agora foi criado o consulado. Eram 3 cônsules. 3 caras que iriam governar a França. Mas, na verdade, o poder estava nas mãos de um só. Um cônsul. Napoleão Bonaparte. O general. Eles não aguentavam mais, eles queriam alguém que a burguesia respeitasse e que o exército respeitasse. E esse general era muito famoso naquela época. E a partir daí, Napoleão, com o apoio da burguesia, com o apoio do exército, lidera, na verdade, o consulado e, a partir desse momento, acabou o ciclo revolucionário, a Revolução Francesa acaba e começa um novo ciclo. A Era Napoleônica.
Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês numa outra oportunidade. A abração do Marcão. Bom, vamos vencer, mantendo a calma. Fiquem juntos, fiquem, na verdade, criando uma rotina de estudo. Conversem entre vocês, não tem problema, pode ser pelos aplicativos, né? Mas conversem, mantenham contato, vê o conteúdo. Nós vamos ter avaliações agora, então estudem para essas avaliações, se preparem, façam uma rotina do dia a dia, pratiquem atividade física também. Né? Conversem com os amigos, mesmo não sendo próximo. Mantenham-se ativos, nós vamos voltar. Acredito que mais cedo do que pensamos. Forte abraço do Marcão, com muita fé em Deus. Tudo vai dar certo. Abração, rapaziada. Fui!